Salve, pessoal, saudações tricolores. Hoje mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo. Tenho boas notícias para dar para vocês sobre lives. Mas antes de falar sobre lives, falar sobre outros assuntos, peço a você que ainda não se inscreveu, mas sempre participa do canal, ou que está chegando agora, se inscreva. Dá uma força para o canal, dá um like, dá like também, é muito importante. E os meus amigos que já são inscritos, dá um like aí. Falou? Segunda coisa que eu queria falar, que o jogo rápido também, vocês sabem que eu faço proteção animal aqui, eu e minha esposa, né? De 2020 para cá já foram mais de 130 cachorros que a gente conseguiu adoção. 90% deles colocaram do Leme ao Pontal, sério mesmo, na zona sul do Rio. Do Leme até a Recreio dos Bandeirantes. 90% de 130 cachorros, mais ou menos, filhotes, às vezes nem é filhote, foram conseguidos de adoção aí. O resto vai para Tijuca, Glória, Catete, Flamengo e Laranjeiras. Mas a gente já teve adoção para a Itália, para São Paulo e para o interior do estado do Rio de Janeiro. Inacreditável, Niterói, Caraí também. Mas hoje apareceu uma cachorrinha aqui, hoje não, semana retrasada, final da semana retrasada apareceu uma menininha aqui, que a dona pediu para a gente castrar, a gente foi castrar, castramos, mas fizemos exame de sangue para ver se tinha doença do carrapato, mas depois descobrimos que ela saiu da cirurgia e não ficou bem. Ela é magrinha. Aí descobrimos, fomos fazer exames, fizemos ultrassonografia, exame de sangue. O exame de sangue já tinha feito, ela está legal. Mas ela tem uma doença renal forte e tem pedra na vesícula. Então é uma cachorrinha que precisa, para viver legal, ou para ter uma vida quase normal, precisa de ração renal, que custa R$70, 2 quilos. R$70, 2 quilos. E não é a Royal Canin. E precisa fazer uma cirurgia. Aí nós levamos isso de volta para a dona, que a dona é uma pessoa simples que deixa o cachorro solto na rua o dia inteiro. Ah, não queremos não, só pode conseguir uma adoção para a gente. É óbvio que a gente não vai conseguir adoção para uma cachorra doente assim. A gente já tem 3 doentes aqui que a gente não conseguiu adoção porque são doentes. Se arranjar uma pessoa de bondosa aqui, eu gostei tanto que eu vou ficar e vou cuidar direito. Aí a gente doa, não tem problema nenhum. Por isso que a gente tem 8 cachorros que são nossos, 9. Agora tem 10. E ela, porque ela não vai embora, não vamos botar embora. Só que a gente vai precisar fazer uma cirurgia. Então eu estava pensando aqui, se vocês me ajudam, a mim e a minha esposa, nós vamos colocar como eu tenho 5 violões, guitarra, contrabaixo, teclado MIDI e violão de 12 cordas, eu vou pegar o meu violão que fica do meu lado o tempo todo, porque quando o Fluminense perde, ganha, eu toco por alegria, por tristeza. Quando eu estou trabalhando, às vezes eu paro para tocar violão para acalmar, para ter uma ideia boa. E quando tem uma ideia boa, eu gravo uma música, faço com música e letra e vou para o estúdio para gravar. Com os amigos, às vezes eu coloco bateria não, eu coloco guitarra, violão de 12, contrabaixo, sou eu que faço. Aí eu quero botar para rifar, aquela rifa típica de 100 nomes. Quero fazer 100 nomes a R$15, porque vai dar o dinheiro para poder fazer a cirurgia nela. Aí eu queria ver se vocês colaboram. Aquela rifa que você escolhe o nome de uma mulher, quando vende tudo, você abre lá aquele que está fechado para saber quem ganhou a rifa. Se vocês toparem, é só botar uma mensagem que eu agradeço. Agora vamos falar do Fluminense. Vocês já se inscreveram, já me ouviram. Vendo uma de Irmão Pedro aqui, que o Irmão Pedro era uma pessoa antigamente da televisão que aparecia, era um padre. Ele aparecia para pedir donativos para a instituição dele. Que nem eu. Estou fazendo agora. Só que estou dando um prêmio, né? Meu violão, que é um violãozinho simples. Se eu fosse botar um novo, seria um número sem rifas de... Se fosse botar o meu melhor violão, ia ser 100 números de R$50. Esse eu só uso quando gravo. Mas falar do Fluminense. Antes de falar do Fluminense, que camisa horrorosa, hein? Eu ia falar isso, estava com tanta raiva no domingo que eu não falei. Que camisa horrorosa. Podiam pelo menos ter feito daquele desenho, porque é um desenho comemorativo da própria Umbro, e botar ela toda a grená, com a faixinha branca e lá na parte de cima a faixinha verde, pô. Ficaria muito mais bonito do que do jeito que foi, horrorosa. Horrorosa. Se faz ela toda a grená com calção grená, ficaria bacana. E com a meia grená. Agora vamos falar do Fluminense. Algo estranho está acontecendo no Fluminense. Eu comecei a falar isso ontem, meu grupo de zap ficou meio dividido. Só que agora, o Vilela também falou pra caramba. O Vilela falou umas verdades. Só não concordo com o Vilela quando ele fala do Mano. O Mano não. Não, eu discordo. O Mano não é o treinador dos meus sonhos, mas nessa ele está sendo fritado por um time que tem uma panela de pressão gigante.
bem azeitada. Mas só que agora o Gabriel Amaral e o Lessa começaram a falar também a mesma coisa. Olha, tem gente que não está jogando nada, tem gente que está de corpo mole. Porque a culpa não é do Mano. O time do Fluminense saiu de 13 derrotas, de 13 jogos com uma vitória só e 6 pontos, para 13 no Campeonato Brasileiro, para 13 jogos com 7 vitórias, alguns empates e 4 derrotas. Quer dizer, é muito melhor do que a campanha que estava. Até o jogo contra o Atlético Mineiro lá, que foi o último jogo antes da data FIFA, o Fluminense era o segundo colocado no campeonato a partir do segundo turno, pô. Aí volta depois da data FIFA, o time desandou de vez. Desandou. Só ganhou o jogo do Atlético Mineiro, jogou melhor, inclusive. Mas os outros jogos nós entregamos. Entregamos. A culpa é do Mano. Por que o Mano vai mudar o tipo de jogo se nós estamos ganhando? A gente vê jogador que está andando, a gente vê jogador que está se escondendo da bola para não chegar, a gente vê jogador que tinha que estar marcando no meio e está atrás do Cano, porque o Cano, no jogo de domingo agora, o Cano veio marcar atrás desse jogador. Estou falando do Ganso. O Ganso marcando na lateral, o Ganso teve 2 bolas que me marcaram. Uma, o Cano na grande área, na meia-lua, na frente da grande área, ajudando o Bernal, que estava sozinho. Aí nego malha o Bernal. Porra, o cara tá sozinho, que o Martinelli tá uma merda. E o Cano escondidão. Teve uma outra bola que o Cano limpou a bola na lateral esquerda. Ele tomou na lateral esquerda, limpou, deu e foi para frente. Cadê o Ganso? Onde estava o Ganso contra o Atlético Mineiro? Onde estava o Ganso, que só fez uma jogada inteira contra o Juventude? Onde estava o Ganso contra o Botafogo? O Ganso é o jogador que faz o time jogar bem ou mal. Quando ele joga bem, o Arias passa a ser o melhor jogador do time, porque o Arias joga muito mais. E cadê o Arias, que caiu de produção depois que não foi vendido? Porque o Samuel Xavier tem que ser barrado para ontem. O Antônio Carlos mostrou que não tem condição de jogar no Fluminense. O Diogo Barbosa, que eu chamo de vagalume, ele está aceso, está apagado. Normalmente ele está apagado, de vez em quando é que ele acende. Tem que ser barrado. O Martinelli é um bom jogador que está perdido. Esse ano o Fernando Diniz conseguiu detonar o Martinelli. Ele tinha que ficar nem ser relacionado, fica em casa descansando, para você nem ver o jogo, para você acalmar, para poder voltar a jogar normal. O Nonato começou a jogar bem, se machucou, depois quebrou o nariz. O Marquinhos voltou agora, mas também não teve chance nenhuma. Aí o nego malha ele, pô, não sabe nem proteger uma bola, realmente ele errou ali. Errou não. Eu prefiro falar que ele levou azar, porque ele foi cobrir aquela jogada ali, porque quem é que tinha que estar marcando ali? Não estava apagadão. Então, aí quando o time começa a jogar mal, se espalha para todo mundo. Parece uma virose. Vai espalhando e está todo mundo com virose. O time joga mal. Mas tem alguns que são o vírus. São os vírus. Eles estão detonando o Fluminense. E é uma panela. Por que o Marcelo não foi jogar? Foi poupado de quê? De que o Marcelo foi poupado? Ele não jogou o jogo todo, jogou pra caramba contra o Botafogo. Com justa razão ele ficou irritado porque não foi titular. Aí ele entra no jogo, não joga quanto tempo? 30 minutos, 40 minutos. Aí vai ser poupado. Poupado porque a gente vai entrar numa data FIFA agora. Então tem um caroço de concreto nesse angu. E está na hora do Fluminense. O que eu chamo de Fluminense? O Mário Bittencourt. Falar assim, chegar pro time e falar assim, vamos acabar com essa palhaçada com o salário. Quer dizer, eu deduzo que os salários estejam em dia e os prêmios pagos. Porque se não tá, a gente chegou no X da questão. E jogador de futebol, vou usar um termo aqui, que pode parecer ruim, não é? Ele é mercenário. Ele recebe para jogar. Quando não recebe, ele começa a amolecer. Ou quando falam mal dele também. Vou me lembrar aqui do Orcades falando quando o Fluminense em 2005 faltava um empate em 5 últimos jogos, um empate para se classificar para a Libertadores da América. Aí o Orcades foi para dar uma entrevista e falou que ia mudar o time inteiro. Quando fosse para a Libertadores, ia montar outro time, não aquele que estava ali. Aí o que aconteceu? 5 jogos. O Fluminense perdeu os 5 jogos. O Fluminense perdeu e não foi para a Libertadores da América. Bastava um empate em 5 jogos. Quer dizer, é uma resposta que o cara dá no campo. Ah, mas o cara não pode fazer isso. Faz, porque aí eu vou no Vilela. Esses caras ganham muito bem. Muito bem. Tem alguns que são profissionais. Por exemplo, o Thiago Silva. O Thiago Silva é uma voz, quem acompanha direito,
que não é aquele bobo que é enrolado pelo... Hoje o Rolando Lero vai dar uma coletiva hoje lá no CT. Aí vai acontecer, até youtuber, pô, é um presidente que fala. Acontece isso, tem youtuber famoso que fala isso. E não é YouTube pago, hein? Pelo comitê de apoio ao Mário. Então hoje ele vai dar mais uma hora de conversa lá de Rolando Lero. Porque vamos ver, tem isso, tem aquilo, desvia o papo. Sua pergunta foi muito boa aí, responde outra coisa. É assim que vai. Ele vai enrolando, mas ele está na hora dele, como dele está na reta, porque o Mário pode ser considerado o pior presidente da história do futebol se o Fluminense cair para a segunda divisão. Então está na hora de fechar, não tem coletiva. Antes da coletiva a gente vai ter um papo aqui com os jogadores. E botar na mesa, falar assim, ó, o que está acontecendo aqui? É com vocês, não é com o treinador, não. Porque também existe toda aquela fofoca, que teve uma discussão do Mano com o Mano com o Fábio, que teve discussão com o Mano com o Fábio. O Fábio é soldado, o Fábio não é presidente de panela. O Fábio é um cara que se dá bem com todo mundo no time. O Fábio é um atleta profissional exemplar. Então, aí querem que fale, porque o Mano falou que vai descer abraçado com a torcida. O Mano é sarcástico. Você vê que ele mandou beijinho pro cara que xinga ele o tempo todo. Aí mandou uma banana pro cara, contra o Atlético Mineiro. Porque o cara tá xingando, é o mesmo cara, o cara fica xingando ali atrás. O cara não pode fazer, falaram isso, não pode fazer isso com o torcedor. Quer dizer, o torcedor pode te dar um tiro, mas você não pode revidar. Peraí, agora, também, cadê o Fluminense que não bota um cara ali atrás do banco do Fluminense? Quando esse cara começar a xingar, porque é o mesmo, cria uma briga com ele. Aí na mesma hora vem a segurança e tira. Tira o cara dali. E deixa o cara trabalhar, pô. O cara você vai tá reclamando por quê? Quando ele começou a fazer isso, o Fluminense tinha tido uma derrota para o Juventude, que não foi a derrota do Mano, foi a derrota do time, que entregou um jogo. Entregou um jogo contra o Botafogo. Entregou outro jogo agora contra o Atlético Goianiense. Vamos pegar Cruzeiro agora. E as Gilvinhas estão apavoradas, estão alegres. Porque a impressão que dá é que elas estão torcendo para o Fernando Diniz. Aquele camarada que estourou o Fluminense. Foi ele que estourou o Fluminense. Acho que o Fluminense tem que rifar uns 5 do time. Mais o Renato Augusto. Que é a minha grande decepção. Eu falo isso com uma tristeza danada. Tinha que rifar uns 5 do time e mais o Renato Augusto. O Renato Augusto deu uma declaração. Não estou satisfeito. Também acho que ele não tem que estar satisfeito. Mas também tem que produzir. Falou, gente. Eu só queria falar isso. Você lembra daí?